Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando a nossa série de vídeos, né, Falco Responde, que vai aos sábados no nosso canal. Se você quer a sua pergunta respondida nesse quadro, você, na quarta-feira, normalmente eu envio um stories lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, para que você possa responder o stories e eu pego algumas perguntas ali daquele stories para poder responder em vídeo. Ao mesmo tempo, eu também faço uma postagem no nosso canal do YouTube, uma postagem escrita, onde você pode mandar a sua pergunta pelos comentários. Então, normalmente, às quartas-feiras, pela manhã, normalmente, eu faço essas duas coisas que dão a possibilidade de você enviar a sua pergunta e eu responder nesse vídeo que vai ao ar aos sábados. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva para ajudar o canal e dê um gostei se você gostou do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta: indica uma pós no Rio de Janeiro? Bom, infelizmente, eu na realidade não conheço nenhuma pós no Rio de Janeiro, né, que seja da linha, principalmente terapia cognitivo comportamental. A única pós que eu conheço, que eu posso, digamos, indicar, porque eu tive experiência com ela no caso, é o CTC Veda, né, que é onde eu fiz a minha especialização. O CTC Veda, eles têm tanto cursos, né, de especialização, cursos de proficiência e outros cursos para criança e adolescente, também terapia cognitivo comportamental para criança e adolescente, entre outros. E eles têm tanto um trabalho eles têm sedes em São Paulo, em Maringá, em Ribeirão Preto, em Brasília, e tinha também em Fortaleza, mas eu não sei se ainda tem. Mas depois, se você puder ir até essas cidades e quiser, você pode dar uma olhada lá, CTC Veda, no Google, você consegue achar. Infelizmente, no Rio de Janeiro eu não conheço nenhuma para poder te ajudar. Se alguém conhece e está vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários que talvez possa ajudar outras pessoas, mas indicação minha eu não saberia dar, ok? Segunda pergunta: como psicólogo cognitivo, o que você tem a comentar sobre a hipnose clínica, que diz curar depressão, traumas e outros? Bom, a hipnose, né, é uma coisa muito antiga, né? Freud usou ela por um tempo, vários outros profissionais, pessoas, né, antes dele também e depois e tal. Então é uma coisa muito antiga que por muitos anos, né, não sei se tem exatamente a comprovação científica que alguns hipnólogos, que algumas pessoas falam que tem, tá? É porque eu não busquei saber se tem realmente artigos, pesquisas que trabalham com isso, que mostram essa eficácia dela. Mas uma coisa, como terapeuta cognitivo, na questão da hipnose mesmo, eu vejo que é bem contrário do que na terapia cognitiva a gente prega, porque na terapia cognitiva a ideia é que a gente enfrente os problemas, que a gente aprenda, que a gente faça uma reestruturação cognitiva, onde a gente consiga entender que a gente é mais capaz do que a gente imagina e que as coisas, né, os perigos que a gente imagina também são menos piores do que a gente imagina, né? E na hipnose, como tem essa questão da sugestão e tal, o que me parece, não sei se estou falando besteira, né, é a ideia meio que simplesmente de mascarar isso um pouco e fazer a pessoa fazer as coisas dela, né? Então é uma coisa que não necessariamente enfrenta o problema de uma maneira real. Então, se funciona ou não, isso eu não saberia dizer. Agora, quando a gente fala, por exemplo, nessa questão de que diz curar depressão, traumas, outros, até mesmo ansiedade, né? Isso eu acho que é uma coisa muito delicada, porque os transtornos de saúde mental, né, deveriam ser tratados por profissionais da área de saúde mental. Então, são psicólogos, psicanalistas também, querendo ou não, e psiquiatras, correto? Então, quando você vê aí por aí, às vezes, coaches ou hipnólogos, né, que não tem essa formação, às vezes, porque é diferente um psicólogo que é coach também, um psicólogo que é hipnólogo também, né? Agora, simplesmente psicólogos, ou pessoas que são, eu sou hipnólogo e sem ter uma formação em saúde mental, ou uma pessoa que se diz coach sem ter também uma formação em saúde mental, é muito delicado isso. Se eles fazem o trabalho deles não lidando com questão de transtornos mentais, beleza, segue em frente com a sua vida, né? Agora, a partir do momento que entra em depressão e outros transtornos, é muito delicado, porque eles não têm a formação adequada para isso. Eles não fizeram lá a faculdade para isso, eles não fizeram a formação, seja, por exemplo, de psicanálise para isso, eles não se aprofundaram nisso, ou na questão, por exemplo, da psiquiatria. Então, é muito complicado, porque a gente pode, nesses processos, né, seja de coach, de hipnose, trabalhar ali com o sujeito em questões muito sérias dele e o profissional ali não saber necessariamente lidar
com aquilo se ele não teve a formação adequada. Então eu acho muito delicado por conta disso. Como teoria, como eu disse, eu não tenho, é uma coisa muito antiga e tal, pessoas dizem que funcionam, então eu não saberia dizer se existe mesmo essa comprovação científica que fala, aí teria que pesquisar para ver. Mas se a pessoa, como eu disse, é psicólogo e tal, e trabalha com isso, é uma terapia mais para ele, segue em frente com sua vida, né? Uma coisa que eu fico um pouco em alerta, que eu já vi relatos, por exemplo, de uma pessoa que fez, por exemplo, aquele balão, existe aquele balão gástrico, né, onde a pessoa coloca para diminuir o tamanho do estômago, basicamente, e comer menos. E existe também o balão gástrico pela hipnose, né? Então é um balão imaginário, basicamente. E a pessoa fez isso, mas ela ficou um pouco desesperada porque ela simplesmente não estava conseguindo comer, né? Então ela fez isso, não conseguia comer, ficou desesperada e tal. Aí teve que entrar em contato com um profissional e pedir para que ele retirasse esse balão e tal. Então é uma coisa assim um pouco delicada, né? Eu imagino. Lógico que são casos, né? Assim, não sei se é a maioria, mas é um caso que no caso eu vi, né? Eu ouvi no caso diretamente da pessoa. Então é uma coisa um pouco delicada, tá? Espero ter respondido. Não quero causar nenhum transtorno, nenhum problema, assim, né? Mas eu só acho isso, que independente de ser hipnose, seria interessante se for para trabalhar essas questões de depressão, traumas e tal. Importante que talvez seja com um profissional da área de saúde mental, no caso um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra, ok? Se você tem outra opção, outra opinião, aí é sua opinião. Mas como eu disse também, eu não sei se existe essa eficácia toda que o pessoal fala, porque eu não tenho acesso a esses estudos, ok? Próximo, como tratar a depressão bipolar grave? Bom, a depressão, né, depressão bipolar grave, porque na bipolaridade nós temos tanto o estado, né, depressivo, como nós temos o estado eufórico, né, de mania. Então, quando a gente fala assim na depressão bipolar, é principalmente a bipolaridade, mas na fase ali da depressão, onde a pessoa está mais depressiva. De uma maneira geral, no tratamento da bipolaridade, o que a gente costuma fazer é treinar o indivíduo. A gente vê que funciona muito bem, onde ele consegue diminuir a intensidade aí dos seus estados, né, diferentes, e a frequência desses estados também. Mas o trabalho, basicamente, é treinar o indivíduo com os seus pensamentos, com os seus comportamentos, né, inicialmente na terapia cognitivo-comportamental básica mesmo, normal, e aí treinar ele a identificar os sinais de que ele está entrando em algum dos estados. Então, identificar o sinal de que ele está ficando um pouco mais depressivo, ou o sinal de que ele talvez está ficando um pouco mais eufórico. E aí ter comportamentos para diminuir isso, ou tentar cessar essa entrada nesse novo estado. Por exemplo, né, se você vê o indivíduo às vezes ficando muito, se ele mesmo, né, se percebe que tá ficando um pouco mais agitado e tal, evitar, por exemplo, começar a escutar músicas muito agitadas, né, de rock, heavy metal, essas coisas assim, porque isso só vai estimular ele. Se ele perceber que ele está mais agitado, às vezes um comportamento interessante pode ser começar às vezes a ouvir uma música clássica, uma música mais calma e tal, para tentar se acalmar. A mesma coisa no estado depressivo. Se ele está entrando percebendo que está um pouco mais chateado e tal, evitar também, por exemplo, músicas mais depressivas, observar no seu ambiente o que pode aumentar, né, intensificar aqueles sintomas e também o estado dele. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente treina o indivíduo a observar o que está acontecendo, se ele está entrando naquele estado e o que ele pode fazer para diminuir aquilo, para se manter mais estável. Basicamente é o que a gente costuma fazer com esses transtornos, né? Transtorno bipolar. Agora, se é grave, se não é grave e tal, isso é indiferente, é como a gente faz, né? E é importante sim sempre ter o acompanhamento do psiquiatra, porque precisa tomar medicação. Não tem como fazer isso sem o uso da medicação. O ideal é que seja o combinado de medicação com uma terapia, ok? E de preferência uma terapia cognitivo-comportamental, onde vai ser uma coisa mais direta, onde a pessoa vai conseguir enfrentar mais os seus sintomas, suas emoções e tudo mais, ok? Outra pergunta. Você é o 5º psicólogo, paciente borderline, pouco participativa nas sessões. Dicas da TCC? Bom, se você já é o 5º psicólogo, né? É uma coisa assim, bem delicada, né? E talvez possa ser interessante, porque na TCC ela é bem assim, como ela é bem colaborativa,
Então, você sendo o quinto psicólogo, você pode até mesmo conversar sobre isso, de entender, tentar conversar sobre isso, né? De entender o que é que o sujeito, né? Por que não deu certo com os outros terapeutas. E aí você vai observando se você às vezes pode se adaptar a isso para ser um pouco diferente desses outros terapeutas. Claro, tudo dentro aí para você não exagerar e fugir do que você precisa fazer com a terapia. Mas às vezes isso é uma coisa que você pode fazer e falar diretamente mesmo. Mas o que é que não deu certo, né? Por que você não gostou? Por que você está aqui, basicamente, né? O que você espera, né? Quais as suas expectativas da terapia? Porque às vezes as expectativas também estão um pouco irrealistas. E aí tem que entender assim, né? Porque o paciente borderline é bem difícil mesmo, né? Pela instabilidade emocional e tudo isso, né? E essa questão da participar das sessões pode ser trabalhada justamente como de entender por que ela está buscando terapia, quais as expectativas dela, por que não deu certo com os outros e trabalhar a sua motivação ali de estar fazendo a terapia. Por que é importante ela fazer terapia, por que é importante ela participar. Agora, se ela é pouco participativa, mas ela participa um pouco, às vezes é tudo que ela consegue fazer naquele momento. E de pouquinho em pouquinho, ela vai aumentando ali a confiança no terapeuta, a confiança na terapia também, e aí vai aumentando essa participação. Então não precisa também correr. Você pode tentar trabalhar tudo isso, a questão da motivação, de entender quais as expectativas dela, de entender por que não deu certo com os outros, para você tentar modificar algumas coisas. Mas também tem que ser realista de entender que às vezes não é o momento daquele paciente e ir devagar, mas que nem seja de pouquinho em pouquinho, sabe? Você pode diminuir as expectativas, né? Diminuir o que você quer fazer com esse paciente. Essa semana, em vez de, querer fazer muita coisa, de fazer 10 coisas diferentes, né? Tenta fazer uma coisa, né, com aquele paciente. Pouquinho em pouquinho, para que ele sinta que aquilo vai ajudando ele, e aí com o tempo você vai aumentando. Essa é a dica que eu daria para você. Ok? Próxima pergunta: como devo me questionar a respeito das crenças que tenho e ao descobrir o que faço? Bom, você mesmo se questionar dessas crenças é um pouco mais difícil, né? Porque o ideal seria que você fizesse isso através de uma terapia. Mas basicamente você perguntar, né? O que é que te limita, basicamente, né? Então, se você é uma pessoa que não consegue falar em público e isso te incomoda muito porque você não consegue fazer apresentações na faculdade e tal, é se questionar o porquê. Por que eu não consigo fazer isso? O que me impede de fazer isso? Eu não consigo fazer isso porque eu acho que eu sou menos que os outros, por exemplo, né? E os outros vão rir de mim e tal. Então esse basicamente é o processo. Só que é muito mais difícil fazer isso sozinho, né? Porque o terapeuta como é um ser de fora, basicamente, ele vai ver coisas que você não está enxergando e vai te ajudar a chegar na crença de uma maneira melhor. E para você, depois que descobrir as crenças, é o tratamento normal, né, da terapia cognitiva, que seria você questionar a veracidade daquilo, questionar a necessidade também de focar nessas crenças, de aprender às vezes a aceitar algumas crenças, algumas coisas, e trabalhar com o comportamento, né, de alterar isso, aonde eles possam ajudar também com o seu pensamento, ok? Espero ter respondido. O importante seria que, se você tem essa dúvida, no caso a seu respeito, que você fizesse isso com o seu terapeuta, onde ele pudesse observar e te ajudar a entender quais são as suas crenças, e aí juntos também você descobrir como vocês lidarem com aquelas crenças, porque querendo ou não, cada caso é um caso, como eu disse, se for a questão de apresentação na faculdade, mas por qual motivo, né, que a pessoa tem medo disso, se é uma questão de relacionamento, mas por qual motivo é isso. Então cada pessoa é de um jeito, e como você vai lidar com isso, como tem a parte das exposições, das áreas dos experimentos comportamentais, isso, e da história da pessoa também, isso vai variar de pessoa para pessoa, ok? Então essas são as perguntas do Instagram. Agora as próximas perguntas: quais as principais diferenças entre a TCC e a psicanálise, no que concerne, por exemplo, a origem dos transtornos, etc? Bom, eu não sei dizer assim com certeza, né, porque eu não trabalho com psicanálise, né? Como já faz muito tempo que eu abandonei, digamos assim, a linha da psicanálise, eu não saberia dizer com certeza. Uma coisa que eu posso falar
é que na origem dos transtornos, querendo ou não, Freud falava muito sobre a questão da sexualidade, né? A origem dos transtornos tem a ver com a questão do complexo de Édipo, né? Se foi uma coisa bem sucedida, essas questões da cisão da mãe, né? Da castração, todas essas coisas. Então tem a ver uma questão da sexualidade, não é sexo, né? Mas é da sexualidade ali infantil, a importância disso e como que foram as fases também, né, daquela criança, aquela coisa de fase anal, fase oral e tal, e como que essas fases se desenvolveram, né, se teve algum problema naquelas fases, naquele desenvolvimento. O meu entender é isso na psicanálise, tá? Então, tipo, se o indivíduo tem um problema em alguma fase específica, no complexo de Édipo também, alguma coisa assim, aí ele desenvolve então os seus transtornos. Na questão do tratamento é através da fala, para tentar o indivíduo descobrir aquilo mesmo e tal, e ter um insight, né, daquilo, e aí acabar melhorando. Isso é o meu entendimento. Se eu estiver enganado, se alguém trabalhar aí com psicanálise, deixa aqui nos comentários para ajudar o nosso amigo aqui com a sua pergunta. E a diferença da TCC é que, de certo modo, tem a ver com as experiências também da infância e tal, mas não tem essas questões das fases anal, não sei o que, não tem essas coisas relacionadas com sexualidade, não tem nada disso. A questão da TCC é que, durante a nossa vida, nossa infância, nossa adolescência, nossa vida, né, mais jovem, digamos assim, nós vamos tendo experiências tanto positivas quanto negativas. Nós vamos tendo também os ensinamentos dos nossos pais, da cultura, né, da sociedade, dos avós, enfim, dos amigos, né? E todas essas experiências fazem com que a gente desenvolva crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro. Então, se eu sou uma pessoa capaz ou não, se eu sou uma pessoa amável ou não, se o mundo é um lugar cruel, se o mundo é um lugar difícil, inseguro, aquela coisa de todo homem é safado, coisas nesse sentido. E sobre o mundo também, sobre o futuro também, sobre as coisas tendem a dar certo para mim, nada dá certo para mim, tudo vai piorar, coisas nesse sentido. A gente vai desenvolvendo então essas crenças e a gente vai fortalecendo essas crenças conforme a gente vai tendo as nossas experiências depois. Então, é uma coisa que quando a gente forma essas crenças, em alguns momentos da nossa vida, elas são ativadas e aí acabamos tendo o transtorno. Então, se você tem uma crença, por exemplo, de ser uma pessoa incapaz, às vezes numa apresentação de uma faculdade, né, como eu já falei antes aqui, uma apresentação na faculdade, você pode ativar aquela crença, lembrar, né, que você é uma pessoa incapaz e aquilo te causar muita ansiedade e aí você não conseguir fazer a apresentação, tá? Então, assim é como a terapia cognitiva enxerga. E o tratamento da terapia cognitiva é trabalhar, fazer o que a gente fala da reestruturação cognitiva, que é através de questionamentos mostrar que o indivíduo é mais capaz do que ele realmente é, do que ele realmente acha que ele é, ou desenvolver isso se ele não for, né? E também mostrar que os perigos que ele imagina e tal são menores do que ele imagina. Isso é o básico, assim, meio que bem por cima do que a gente faz, através dos questionamentos, da parte da cognição, também dos comportamentos, dos experimentos comportamentais e da exposição. Isso é o que eu poderia falar para você, não sei se responde a sua pergunta, mas se alguém souber aí também alguma coisa da psicanálise especificamente, comenta aqui embaixo, que depois o nosso amigo aí pode ver. Última pergunta, gostaria de saber como é a estrutura das sessões da terapia cognitivo-comportamental. Bom, a terapia cognitivo-comportamental nas sessões, ela é distribuída em 3 partes, né? Tem o início, meio e fim. No início, basicamente, o que a gente faz é, primeiro, receber o cliente, né? Fazer os cumprimentos e tal, fazer uma avaliação do humor, para você ver se está melhor ou pior de uma sessão a outra. Aí você pode fazer usando os inventários de Beck, você pode fazer simplesmente para perguntar como foi sua semana hoje, ou você pode fazer por números mesmo também, tipo, como está a sua ansiedade de 0 a 10, para você saber aí de uma maneira mais quantitativa, né? Então, você saber se de uma semana estava 8, uma semana caiu para 6, aí você fala assim, mas o que aconteceu então para fazer cair? Ou se estava 6 e foi para 8, o que aconteceu para fazer aumentar? Para você ter essas informações pode ajudar, também você fazer um gráfico, coisas nesse sentido. Então, é a avaliação do humor. Aí você faz uma ponte entre as sessões, que é justamente saber o que aconteceu na sessão, entre as sessões, né? Você saber, se for fazer um resumo do que foi dito na sessão anterior, entender o que aconteceu entre as sessões e ver se vai acontecer alguma coisa entre a sessão atual com a próxima sessão.
Aí você vai pegando essas informações. Pegando essas informações, você monta então a agenda da sessão, que é o que você vai discutir junto com o cliente. Tá, então o que você acha que a gente tem que discutir? Ah, eu quero discutir isso. Monta esses itens. Às vezes o terapeuta também pode trazer esses itens, né? Aí você vai discutindo, vai fazer uma coisa colaborativa. Pegou esses itens, montou a agenda da sessão e também, ao mesmo tempo que você, quando você faz a avaliação do tipo da ponte entre as sessões, você faz também de você questionar sobre a tarefa de casa, sobre o plano de ação. Se ele fez, por que foi difícil, se ele não fez, por que foi difícil, ou se foi difícil, se precisamos continuar fazendo isso, coisas nesse sentido. Isso é a primeira parte. Segunda parte da sessão, que seria o meio, é pegar esses itens da agenda e trabalhar em cima deles, montar ali um modelo cognitivo, entender a situação, o pensamento, o comportamento do sujeito e tentar já desenvolver estratégias em cima disso, em cima do pensamento, em cima do comportamento, coisas assim. Conforme a gente tem a resolução, a gente passa para o final da sessão, que é fazer um resumo basicamente da sessão, desenvolver o novo plano de ação, a nova tarefa de casa, basicamente, e seguir em frente, né? Pedir o feedback do cliente, de como foi a sessão, de se acha que alguma coisa incomodou ele, se acha que eu poderia melhorar alguma coisa, e basicamente isso, aí você desenvolve o que ele tem que fazer então entre essa sessão e a próxima sessão, e aí segue em frente, ok? Espero ter respondido. Esse é o básico, assim, mais ou menos. Pode ter algumas coisas diferentes, ou alterar algumas ordens também, mas isso é o geral que a gente faz, ok? Então, bom pessoal, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um gostei. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e qualquer coisa é só você deixar nos comentários. Lembrando, se você quiser a sua pergunta respondida aqui nesse quadro aos sábados, lembre de entrar lá na quarta-feira no nosso Instagram, @terapia cognitiva online, onde eu envio lá uma pergunta pelo Stories para o pessoal responder ali pelo próprio Stories, lá na função do Stories, e onde eu capturo essas perguntas para poder responder. Ao mesmo tempo, eu também envio no YouTube por uma postagem escrita, também na quarta-feira, para que vocês possam mandar ali nos comentários dessa postagem e eu selecionar, né, pegar, no caso, as perguntas e poder responder, ok? Então, obrigado, uma boa semana e até mais.